Eu vou ficar responsável E hoje eu vou ficar responsável pela apresentação do caso clínico da reunião semanal. Queria agradecer inicialmente ao Dr. Sérgio Pimentel pela organização na elaboração do caso. Então, trata-se de um caso clínico de um paciente de 84 anos, do sexo masculino, pardo, natural e procedente de São Paulo, que se queixava de uma turbação visual em olho direito há cerca de 15 dias. De antecedentes patológicos, o paciente relatava uma hipertensão controlada, era um paciente etilista e tabagista. De antecedentes familiares, negava qualquer circunstância. E de antecedentes oftalmológicos, apresentava um trauma contuso no olho direito há cerca de 20 anos, no ano de 2000, em que, nessa circunstância, houve luxação de cristalino para a cavidade vítrea e foi necessária a realização de uma vitrectomia. Infelizmente, só para que fique melhor esclarecido a linha de tempo desse paciente. Então, no ano de 2000, ele teve esse trauma contuso no olho direito, e a acuidade visual pré-cirurgia da vitrectomia no olho direito era de 0,2 e 0,8 no olho esquerdo. Em 2003, esse paciente teve uma primeira queixa de baixa de acuidade visual, em que foi detectada uma membrana EP, mas foi optado por segmento, o paciente não quis realizar a cirurgia. A acuidade visual do olho direito, nessa ocasião, era de conta-dedos a 3 metros, e o olho esquerdo 0,8. E em 2021, quando ele apresentou essa segunda queixa de baixa de acuidade visual, a acuidade visual teve uma queda para conta-dedos a 1 metro e 0,3 no olho esquerdo. Em relação ao exame oftalmológico, acuidade visual, já citei previamente, a biomicroscopia sem alterações significativas em ambos os olhos. No olho direito, paciente pseudofásico, no olho esquerdo apresentava uma catarata nuclear duas cruzes e a pressão intraocular dentro da normalidade. Infelizmente, eu não consegui resgatar a retinografia dele nesse momento inicial da queixa de BAV de 2021, mas aqui na RedFree a gente consegue observar uma área de atrofia peridiscal no olho direito, com alteração da coloração macular adjacente, provavelmente uma área de hemorragia, e o olho esquerdo aparentemente sem alterações no RedFree. Na OCT do olho direito, a gente consegue observar um complexo neovascular subretiniano, com presença de líquido sub- e intrarretiniano, com formação de cistos intrarretinianos, e no olho esquerdo, aparentemente, um OCT inocente. Aqui, eu vou passar o corte mais detalhado do olho direito. Vou passar ele novamente. E nesse primeiro momento, o resumo do caso de um homem de 84 anos, hipertenso atilista tabagista, com histórico de vitrectomia no olho direito há 20 anos por um trauma contuso, com a queixa de baixa de acuidade visual no olho direito, uma acuidade visual de conta-dedos a 1 metro, sendo previamente contra-dedos a 3 metros. Queria abrir nesse momento para eventuais hipóteses diagnósticas e condutas do caso. Muito bem, quem quiser comentar, tem um OCT desse paciente e eu acho que a gente pode começar por aí. Tem os antecedentes dele, desse trauma, de uma membrana epirretiniana que ele ainda mantém, mas discreta, aqui no caso, sem indicação cirúrgica, mas ele tem associação de um outro quadro. Então, quem que quer começar discutindo aqui e falar das hipóteses, o que pode estar causando essa alteração? Bom, eu acho que assim, membrana neovascular em paciente idoso, né? Eu acho que sempre a primeira hipótese a considerar é a degeneração macular, mas aqui no caso a gente observa que o olho esquerdo não tem muito sinal de drusas, depósitos drusonoides subretinianos no OCT, enfim, achados que poderiam remeter a essa possível etiologia, né? E eu acho que dentro do contexto do trauma ocular prévio do paciente, eventualmente alguma micro-rotura de coroide que o paciente tenha tido por conta do trauma poderia ser, às vezes, um fator predisponente, né? Eu não consegui identificar de forma clara aqui no OCT B-scan do olho direito alguma área sugestiva de rotura de coroide, mas às vezes uma microárea poderia ser uma possível causa dessa membrana neovascular, né? E a conduta aqui seria, bom, terapia com anti-angiogênica. Então, mais alguma coisa, André, de diagnóstico diferencial, não? Além da ruptura de coroide secundária ao trauma e de uma... Porque aqui você vê essa membrana neovascular sugere algum tipo de membrana, tipo 1, por exemplo? Polipoidal? Poderia ser uma polipoidal, né? Polipoidal. Uhum.
certo? Fala, Jorge. É assimétrico, você não tem drusa, certo? Você tem alguns paquivasos, você tem aqui talvez uns 3 sinais possíveis de polipoidal, como essa elevação em pico do descolamento da retina. Tem algumas áreas que eu posso até sugerir que tem uma dupla camada. Tem aquele sinal, talvez, aqui de ring, dentro do segundo, desse descolamento epitélio pigmentado da retina menor aqui. E eu sugeriria que pareça um possível polipoidal. Tá. E aí fazer talvez uma endocianina para a gente ter a certeza diagnóstica. Tá. Agora, esse paciente tem uma outra alteração que não é típica, que a gente vê pouco, que é essa área extensa de atrofia peripapilar. Isso. E parece que no olho direito, né, Jorge e André, ó, parece que no olho direito essa área de atrofia se estende para a região inframacular, tá vendo? Parecendo um sinal de calha de pacientes que tiveram serosa, porque ela se estende, talvez até arcada aqui, se você forçar um pouquinho inferior do lado direito. Ela vem lá de cima, junto do peripapilar superior, justa discal, e ela forma um S e vai até cá embaixo. Do lado esquerdo, ela não corresponde, ela tem uma extensão maior da crescente peripapilar, mas não chega a ter uma atrofia dessa magnitude que tem o lado direito, né? Tá. Mas, Jorge, você tá vendo em relação... Central serosa, em geral, a gente não vê tanta contiguidade com uma lesão peripapilar, tá certo? Não. Eu só falei porque parece um sinal de calha, mas não que seja tão extenso e tão contínuo como está isso aí. Então, tem uma outra hipótese aí dessa atrofia corioretiniana peripapilar bilateral e com essa extensão no olho direito. Vocês pensariam numa serpiginosa num paciente desse, por exemplo? Porque, veja bem, ela tem uma alteração bilateral e no olho direito ele tem uma extensão. Em geral, isso afeta pacientes mais jovens, né? Eu estou achando a fase de idade de 34 anos bem fora, né? Sim. Mas não é possível, nada na medicina é impossível. Geralmente a gente observa um padrão mais se estendendo ao longo das arcadas, assim, né? Tão localizado assim ao redor do nervo. Eu acho que talvez a progressão dele tenha sido muito tardia, né? Para ter uma membrana. Você pode ter membrana depois de serpiginosa? Pode. Pode. É uma das causas. É uma das causas. Mas talvez aqui seja muito pela faixa etária, fica um pouquinho mais como segunda hipótese, né? A primeira hipótese como uma membrana vascular ou idiopática, porque a gente vê atrofias corioretinianas peripapilares com lesão de Bru com membranas idiopáticas, né? Não relacionadas eventualmente a polipoidal, certo? E a segunda hipótese é uma polipoidal mesmo, por essa configuração de um DEP mais elevado, né? A endocianina que vai fazer o diagnóstico diferencial aí, certo? Certo. Alguma outra hipótese? Gabriela, a gente nunca viu reação inflamatória, né, nele, não tem descrição, né? Não, professor. Nem o sinal de reação inflamatória. Nem vitreite leve, nada, né? Não. Nenhum momento teve esse relato. Tá. Então, a gente tem como hipóteses aqui uma polipoidal, segundo, uma membrana neovascular subretiniana idiopática secundária a essa extensa área de atrofia que ele tem. Uma terceira hipótese, essa área de atrofia está relacionada a uma serpiginosa, mas seria uma hipótese talvez menos provável. E uma quarta hipótese que o André falou, que poderia ele ter um trauma anterior, se a gente visse, ou melhor, na autoflu, talvez uma linha de ruptura de coroide, né, que a gente não visualiza aqui, mas seria uma outra possibilidade de ter uma membrana vascular secundária à ruptura de coroide. Em geral, as membranas aparecem um pouco depois do trauma, não com uma distância tão grande do trauma, né? Ele teve há 20 e poucos anos, mas é interessante para a gente pensar no diagnóstico diferencial, em todos os diagnósticos diferenciais aqui, certo? Então, eu acho que as hipóteses aqui estão respondidas, Gabriela, as perguntas, e a conduta aqui a gente precisa... Tem endocianina? Conseguiu fazer? Porque não sei se você tem como exame. Pode continuar aí.
Então, dando seguimento ao caso, foram indicadas 3 aplicações de injeção intravítrea para o paciente no olho direito, foram realizadas 3 aplicações de Avastin, com intervalo mensal. Foram solicitados exames para rastreio infeccioso, pensando na possibilidade de serpiginosa associada ao quadro, e o paciente retornou após 4 meses, após essas 3 injeções mensais, relatando uma melhora discreta da acuidade visual. Era conta-dedos a 1 metro, agora ele conseguia contar dedos a 2 metros. Em relação aos exames, rastreio para sífilis e HIV foram não reagentes, e ele apresentou um PPD de 16. Então, a gente conseguiu fazer uma avaliação multimodal melhor nesse momento, e aqui, na retinografia do olho direito, a gente consegue perceber uma atrofia extensa de EPR corocapilar peripapilar, e adjacente a essa atrofia, uma membrana neovascular cicatrizada. No olho esquerdo, a qualidade das imagens não ficou tão boa por conta da catarata que o paciente apresentava. Na autoflu, a gente consegue ver essa hipoautofluorescência por conta dessa atrofia peripapilar, bem como no olho esquerdo. E na anjo, que foi solicitado principalmente para aventar uma possibilidade de vasculite por conta desse PPD 16, mas a anjo excluiu qualquer possibilidade, apresentava apenas uma hiperfluorescência por janela, e nas áreas de maior acometimento de atrofia corocapilar, uma hipofluorescência por defeito de enchimento. Aqui, a evolução do B-scan do OCT de março de 2021 para julho de 2021, após as 3 aplicações de Avastin, que a gente percebe uma completa resolução anatômica da atividade da membrana, com reabsorção do líquido sub- e intrarretiniano, e uma cicatrização do complexo fibrovascular subretiniano. Aqui, o olho esquerdo, aparentemente sem alterações também. E, nesse momento, eu queria abrir para novas possibilidades de comentário, avaliar a possibilidade de tratamento quanto a esse PPD de 16, ou se seguiria só com acompanhamento clínico. Tá. Faz o seguinte, só depois dos exames atuais, eu acho que a Cleide entrou, ela não viu todos os exames, só para ela fazer, dar a impressão dela. Não precisa mostrar o quadro anterior do ano passado, mas só depois onde você tem avaliação multimodal, você não tem endocianina, né? Não, professor, infelizmente o setor da UVEID estava quebrado lá, a gente não conseguiu fazer. Tá. Volta mais um pouquinho, só para mostrar. Isso, a partir daí. Cleide, essas são as fotos do olho direito, que é o olho em questão, do olho esquerdo, ele tem uma catarata no esquerdo, é isso? Isso. Tá. Segue, não precisa nem comentar, só segue. É jovem o paciente? Ele tem 84 anos. Tá. E aqui uma autofluorescência. Pode seguir. Aqui a anjo, tá? Aqui o OCT, pré-tratamento, pós-tratamento. Então, Cleide, aqui tem 2 hipóteses mais importantes. Uma é polipoidal, pela configuração desse DEP complexo aqui, né? Pela localização também, né? Localização, ele tem uma coroide um pouquinho mais espessa para a idade, ele tem 84 anos, certo? Então, uma hipótese poderia ser polipoidal, mas a gente não tem endocianina. A segunda hipótese seria uma membrana idiopática, crescendo a partir dessa grande atrofia que ele tem cororetiniana. Isso a gente vê também, né? Então, se a endocianina não mostrasse pólipo, seria uma membrana idiopática. Se mostrasse pólipo, seria uma polipoidal. E a terceira é uma membrana secundária, uma coroidopatia serpiginosa. Serpiginosa pode ser idiopática ou infecciosa em geral por luz, TB e herpes, né? E ele tem um PPD forte reator, de 16 milímetros, mas nunca teve reação inflamatória, pelo menos documentada. Ele não tem um segmento contínuo, mas ele nunca teve uma vitreite, por exemplo, documentada, tá? Então acho Tem que as essas imagens foram... da anjo? Volta, Anjo. Gabriela, volta um pouco. Isso. Você só tem essa aqui, né? Tá. Bom, aí se a gente pensa em termos de epidemiologia, né, 80 e poucos anos, tem que pensar primeiro numa membrana vascular. Se pensar em idiopática, parece que ele tem drusas, pelo menos no outro olho, enfim, polipoidal ou não, uma membrana neovascular de DMRI. Eu acho que seria a primeira hipótese. Para a gente pensar em numa serpiginosa, assim, a anjo não mostra exatamente aquela borda bastante hiperfluorescente,
diria que não seria a minha primeira hipótese. No outro olho, tem essa atrofia peripapilar, mas pode ser só da idade. Acho que pelo PPD de 16, acaba conduzindo a gente a pensar numa doença inflamatória, mas não é a minha primeira hipótese, já que ele tem 83 anos, não tem nenhum sinal inflamatório, nunca teve na história. E então, minha hipótese seria DMRI mesmo, possivelmente numa membrana polipoidal, né, uma vasculopatia polipoidal, e trataria da forma padrão. Tá. Talvez da anjo na retinografia, acredito, não dê para ver tão bem o olho esquerdo, mas a descrição aqui é que ele praticamente não tinha drusas. Ah, não? Então, Tem uns pontinhos aí, parece que... Uhum. parece, né? Mas como ele tem essa catarata grande aqui, na autofluorescência, pelo menos, não aparece nenhuma lesão hiperalto. Se fossem drusas, pelo menos drusas maiores, né? Costumam ser, né? Uhum, então, né, no olho então direito, melhor. essa imagem realmente não é muito típica de uma DMRI, simplesmente, sim. ou mesmo de uma membrana idiopática, porque ele tem uma atrofia de coro capilar muito importante aí no feixe papilomacular. Mas mesmo assim, nessa idade, pensar numa doença inflamatória sem sinais inflamatórios, nem de segmento anterior, nem de segmento posterior, nem vasculite, Pouco comum, né? acho que é difícil de definir, mas a minha primeira hipótese continuará sendo uma polipoidal. Tá. Então, eu acho que tem uma convergência assim, de 10 para ser uma membrana neovascular no olho direito, pela configuração do OCT. Infelizmente, a gente pode representar, Gabriela, assim que a gente conseguir fazer a endocianina, uma apresentação rápida, como tem outros casos que a gente tem evolução, com a endocianina para a gente ver se tem pólipo ou não. Mas se não tiver pólipo, uma outra hipótese que a gente vê, talvez veja pouco, mas que é importante pensar numa membrana idiopática, crescendo a partir dessa área grande de atrofia que ele tem corioretiniana. E então acho que talvez a gente possa revisar esse tema. Polipoidal a gente já revisou há 2 semanas atrás. DMR a gente já revisou antes. Então revisar esse tema. Tem algum outro ponto aqui para a gente considerar? André, Jorge, vocês comentaram antes, com essa... Você vê que ele teve na polipoidal, um outro comentário para vocês discutirem. Na polipoidal, é incomum a polipoidal ter um resultado tão bom com bevacizumab. Então, com 3 injeções, mostra a foto das injeções. Queria que vocês comentassem isso. Então, se a gente for ver os resultados do Everest 1 e 2, que é com ranibizumab, e os resultados do Planet, que é com a aflibercept, para polipoidal, a gente vê que os resultados do aflibercept são estudos diferentes, né? Então, mas os resultados do aflibercept são melhores do que os resultados do ranibizumab, que muito possivelmente são melhores os resultados que a gente vê no dia a dia do que o bevacizumab. E ele teve uma resposta boa. Olha, ele teve um aplanamento do DEP, cistos intrarretinianos e subretiniano, líquido subretiniano sumiu, e sobrou só o material hiperrefletivo subretiniano, que provavelmente é uma fibrose que ele deve ter tido isso talvez há algum tempo, né? Ou talvez isso não suma. Então ele teve uma resposta muito boa com a Avastin. Eu queria que vocês comentassem as hipóteses, esse diagnóstico diferencial, baseado na resolução com bevacizumab. Eu acho que quando você vê o resultado dos estudos, isso é um resultado em termos populacionais, né? Uma média de um grupo grande de pacientes, né? Isso não significa que individualmente nenhum paciente teve alguma resposta satisfatória, né, com o bevacizumab e o ranibizumab, né? Sim. Então eu acho que é importante a gente ter claro que o estudo ele avalia uma média de uma população, né? Mas eu acho que esse caso, por exemplo, está mostrando que você pode sim ter uma resposta boa com uma medicação como o bevacizumab, né? Isso considerando que seja realmente um pólipo, né? Como o OCT talvez sugira, né? Ótimo. Jorge? Então, concordo com o André. Quando você pensa em termos de trials, os trials pegam uma curva de Gauss, digamos, 80% da população. Aí você tem as caudas, que você pode ter pessoas que respondem
modificações de forma diversa. Então, você pode ter um paciente que tem polipoidal e responde bem ao Avastin. É incomum, não é uma coisa frequente. Mais frequente você ter um paciente respondendo bem ao Eylea. E tem paciente com polipoidal que não responde a Eylea. E que aí a gente fica hoje em dia de mãos atadas, porque você não tem a verteporfina para fazer o PDT, que seria um tratamento de extremamente importância para o paciente que tem polipoidal. E tanto é que você vai lá no Everest, a associação de antiangiogênico mais PDT é muito bom. Então, não exclui o fato de você responder ao Avastin, ter certeza que isso não é polipoidal. Ser uma membrana idiopática secundária, área de atrofia peripapilar, que é uma possibilidade também. Mas ainda fico mais propenso pelo OCT, que tem uma sensibilidade, uma especificidade maior que 80%, quando você tem 2 ou 3 sinais positivos, como a elevação do DEP em dupla corcova, sinal do anel, ou dupla camada. Então, isso tudo ajudaria muito a ter uma especificidade, uma sensibilidade de mais de 80%. Mas concordo com o André que o Avastin pode responder sim, eventualmente, em pacientes com polipoidal. Perfeito, perfeito. Então, a gente está vendo, não está vendo um estudo grande, a gente está vendo um paciente individual. Então, isso pode ter resposta. Você sabe que no Everest 2, quase 1/3 dos pacientes, um pouco menos, 1/4 dos pacientes respondeu inicialmente com injeção, com ranibizumab, e em 2 anos precisou de 3 ou 4 injeções. Quer dizer, tem pacientes que respondem muito bem com ranibizumab. Talvez esse subgrupo de pacientes que respondem excepcionalmente bem com um número muito pequeno de injeções, no caso eu estou falando do ranibizumab, podem responder com bevacizumab também. Então tem um subgrupo de pacientes que o Everest 2 viu, que talvez mostre que alguns pacientes com polipoidal sejam mais sensíveis aos de antiangiogênico mesmo, né? Pode ser o caso desse paciente. Pena que faltou a endocianina para a gente, que é o padrão ouro para fazer o diagnóstico. Gabriela, algum comentário a mais? Pode fazer sua revisão? Então, dando seguimento, a revisão literatura hoje será baseada no tema das membranas neovasculares peripapilares. Então, por definição, são membranas neovasculares que apresentam um intervalo de até 1 diâmetro de disco da borda do nervo óptico. Essas membranas peripapilares, elas são bem menos comuns que as membranas maculares, elas respondem apenas por menos de 10% das membranas no polo posterior, e epidemiologicamente elas são mais comuns em mulheres e na localização nasal ao nervo óptico. Então, esse estudo, feito pelo grupo do The Royal College of Ophthalmology no Reino Unido, buscou avaliar a prevalência da membrana peripapular na população idosa, acima de 65 anos. Então, foram incluídos um total de 3.475 participantes, e destes pacientes, 90 pacientes apresentaram membranas, sendo que dessas 90, 12 eram membranas peripapilares. Então, apresentou uma prevalência de 3,3%. Apenas 2 indivíduos apresentaram ocorrência bilateral, e a prevalência geral na população foi de 0,9%. Como conclusões, eles também associaram que os pacientes que apresentavam a membrana peripapilar, eles apresentavam um estágio mais avançado de DMRI quando comparados aos demais participantes do estudo, e que todos esses pacientes que apresentavam a membrana peripapilar, eles apresentavam alterações, seja hiperpigmentárias, hipopigmentárias ou atróficas do EPR, em todos os pacientes, assim como o paciente do caso que eu apresentei previamente também apresentava. Então, em relação às principais associações dessas membranas peripapilares, elas podem ser das mais diversas etiologias. Então, a etiologia de alterações degenerativas, com destaque para DMRI, miopia patológica, estrias angioides, alterações inflamatórias das diversas possibilidades, com destaque para corodite serpiginosa, alterações do nervo óptico, como fosseta, drusa de nervo óptico, coloboma, e tumores, e destaque também para a etiologia idiopática.
Então, os autores colocam que há diferenças marcantes na etiologia, características e prognósticos dessas membranas de acordo com a idade. Nos pacientes idosos, a principal associação é a DMRI, a mais comum, e secundária as causas idiopáticas em segundo lugar. Esses pacientes idosos, eles geralmente apresentam um pior prognóstico e uma maior tendência a ter apresentação bilateral. Em relação aos pacientes jovens, é uma ampla variedade de etiologias, e aí entram as etiologias inflamatórias com maior destaque. Esses pacientes geralmente têm maior tendência a ter apresentação unilateral, um menor número de complicações graves e um melhor prognóstico. O aspecto fundoscópico dessas lesões é similar ao da membrana neovascular macular, então são lesões subretinianas hipocrômicas, como a gente consegue perceber nessa primeira imagem. O paciente apresenta uma atrofia peridiscal temporal e uma lesão submacular hipocrômica nasal com área de hemorragia adjacente, e a gente consegue perceber na anjo um extravasamento nessa lesão hipocrômica correspondendo à topografia da membrana peripapilar. Na anjo, a maioria dessas membranas peripapilares, elas são ocultas. A evolução desses casos é bem previsível, então varia desde casos assintomáticos até um comprometimento importante da acuidade visual. Os sintomas, geralmente, eles se desenvolvem quando há complicações, então, sejam extensão para a mácula, hemorragias subretinianas extensas, ou exudação e extravasamento de líquidos para a região macular. A progressão, ela é imprevisível, então, esses pacientes, alguns podem apresentar involução espontânea, até quadros de progressão com comprometimento visual bem importante. O principal diagnóstico diferencial, como já citado, é a vasculopatia polipoidal da coroide, devido à similaridade da polipoidal com a membrana oculta na anjo. Então, muitas vezes é dado um diagnóstico errôneo de DMRI para pacientes com polipoidal, e o exame padrão ouro que vai fazer essa diferenciação com melhor penetração do epitélio pigmentado da retina e presenciar as alterações coroidianas é a angiografia com endocianina verde, que a gente não conseguiu fazer nesse paciente ainda. Em relação ao tratamento, os melhores resultados do tratamento desse tipo de membrana foi observado com tratamento precoce, seja naqueles pacientes assintomáticos ou naqueles pacientes com lesões pequenas, mas em todos os casos os melhores resultados foram obtidos com o tratamento precoce ao diagnóstico. Em relação às modalidades de tratamento, o laser foi a primeira modalidade a ser descrita, mas apresenta uma aplicabilidade bem restrita hoje, seja pelo risco, pela topografia da lesão ser peripapilar, como também pelo alto índice de recorrência. A terapia fotodinâmica, ela tem sua principal indicação quando há associação com a vasculopatia polipoidal, e a terapia com anti-VEGF, que hoje é a principal modalidade de tratamento, e apesar de em muitos casos a gente não conseguir obter uma melhora significativa da acuidade visual, mas a gente consegue uma importante melhora anatômica com esse tipo de tratamento. Então, só para complementar, esse estudo publicado no Jornal Coreano de Oftalmologia foi um estudo que buscou observar a influência prognóstica das hemorragias submaculares nos casos de pacientes com DMRI neovascular. Então, foram observados 124 pacientes com DMRI neovascular, e eles foram randomizados em dois grupos. O grupo que apresentava hemorragia durante o tratamento e o grupo que não apresentava hemorragia. E aí eles foram avaliados antes do desenvolvimento da hemorragia, logo após e durante 6 meses depois. Então, eles concluíram que a acuidade visual foi significativamente pior com a hemorragia submacular, mesmo após o tratamento. Então, como não apresentava diferença estatística entre os grupos nas diversas outras características, apenas o fato de apresentar hemorragia ou não, a hemorragia submacular por si só foi considerada um fator importante para a piora do prognóstico visual do paciente, caso ele desenvolva. Esse outro aqui artigo, para finalizar, é um artigo que mostra a associação da coroide serpiginosa com a membrana peripapilar. Se tratava de um paciente jovem de 31 anos, que se queixou de uma baixa de acuidade visual no olho direito, era 20/40 e 20/20 no olho esquerdo. E a gente consegue ver aqui na imagem uma área de lesão hipocrômica peridiscal com uma provável hemorragia adjacente a essa lesão. No olho esquerdo, aparentemente uma discreta lesão hipocrômica superior ao disco. A anjo, feita nesse mesmo momento, comprova essa hipofluorescência por bloqueio no local da hemorragia e extravasamento no local da membrana peripapilar nos 2 olhos. Esse paciente foi tratado e retornou, depois de 3 anos, com essa extensa área de atrofia partindo a partir do disco, e inicialmente ele tinha tido o diagnóstico de membrana neovascular idiopática, o que depois comprovou o diagnóstico com as características clínicas dos exames complementares, como a coroidite serpiginosa, sendo a causa dessa membrana
peripapilar. Era isso. Ótimo, Gabriela, parabéns. Então, a gente cobriu aqui os principais diagnósticos diferenciais de uma lesão que o primeiro diagnóstico, eu concordo com vocês, é polipoidal. Como a gente vê, pouca discussão sobre membrana vascular peripapilar em geral, foi o que a Gabriela fez essa revisão. Excelente. Gabriela, se puder descompartilhar a tela, agora a Júlia vai apresentar, obrigado, viu, Gabriela, excelente. A Júlia vai apresentar a imagem para vocês discutirem, tá? Então, Júlia, quando você puder compartilhar a tela. Sim, professor, só um segundinho. Tá. Tá no modo apresentação? Tá. O diagnóstico você já mostrou, mas tudo bem, vou mostrar a imagem. Desculpa. Bom, mas acho que a discussão vai ser bacana de qualquer forma. Boa noite a todos, eu sou a Júlia Castelã, sou residente do terceiro ano aqui da Retina, e hoje vou apresentar a imagem da semana. Eu queria agradecer ao professor Sérgio pela orientação na elaboração da apresentação e da revisão. Júlia, se tiver um trackpad, isso. Não, agora foi, professor. Então, a princípio, para a gente discutir mais baseado nas imagens, eu vou deixar para contar um pouquinho mais do caso clínico da paciente mais para frente, mas esse é a fundoscopia da paciente. Aqui, estou mostrando a avaliação multimodal, com os achados aqui do Red-Free e da AutoFluor. E aqui, os achados do OCT da paciente. Então, com essa avaliação multimodal, essas imagens, eu queria abrir para discussão que diferenciais vocês pensariam, que achados das imagens chamam mais atenção. Então, se vocês pudessem descrever a retinografia e, a partir daí, da retinografia, fizessem um diagnóstico diferencial, depois avançassem para AutoFlu e para o OCT. Quem quer fazer isso? Júlia, você quer mostrar a retinografia, só para a gente dar uma olhada? Isso. Então, aqui na retinografia, o que a gente, a princípio, parece ser drusas, né? A gente não sabe a idade desse paciente, né? A Mirella está escrevendo aqui que podem ser depósitos, podem. Precisa ver depósitos do quê, né? Então, são depósitos amarelados na retina externa. A gente viu no OCT que essa pessoa tem alteração na retina externa. Se a gente tivesse uma inteligência artificial para avaliar a idade desse paciente, pelo reflexo aí da limitante interna na foto, a gente vê que o paciente é mais jovem, provavelmente, certo? Então, essas alterações amareladas no paciente jovem com alteração na autofluorescência, mostra a autofluorescência, Juliana. Tá? Então, com essas áreas de atrofia grandes no polo posterior, a gente vê em poucas condições essas alterações. Alguém quer comentar aí o diferencial, não? Paciente jovem, simétrico, com esses depósitos subarretiniano, mais em arcadas, mas se prolonga até média periferia, com áreas em moedas, digamos assim, de atrofia da pigmentar, certo? Muitos diagnósticos diferencial pensaria em distrofia de Biet staliniana, uma das possibilidades. Então, na distrofia de Biet, para quem não conhece, esse depósito provavelmente é de colesterol, por isso que ele é amarelado, certo? E depois a gente vai discutir como que isso acontece. Num paciente jovem, poucas vezes a gente vê essas alterações amareladas pontiformes, tá? Associadas a essas áreas de atrofia. Então, isso sugere muito uma distrofia. E é o padrão de distrofia que a gente pode ver em Biet, né? Algum outro diagnóstico diferencial, Cleide?
Acho que antes de ver autofluor, só para abrir diferencial de pontos hiperrefletivos, pontos brilhantes amarelados no fundo de olho, a gente pode pensar em fundos flavimaculados, nem tanto, mas albipuntatos, retinite punctata albescens, só para abrir o diagnóstico de pontos brilhantes no fundo de olho. Depósito, né, como foi citado, depósito de quê? Podia ser depósito de cálcio, depósito de tamoxifeno, não é exatamente assim, é só para abrir o diagnóstico de pontos amarelos brilhantes no fundo de olho. Só que daí, quando a gente vê a autofluor, essas áreas focais de atrofia da retina externa, do EPR, aí a maior parte desse diferencial já fica excluída, né? Perfeito. E vamos mostrar o OCT, Juliana? Tá. Cleide, quer comentar o OCT? Ou Jorge, ou André? Pode ir. Que as áreas de atrofia, as áreas hipo em moedas que a gente via na autofluor correspondem a perdas da retina externa, né? Isso. A gente com vê a subsidência das camadas internas em direção a essas áreas de atrofia da retina externa e do EPR. Né? Isso. E o EPR também se perde, né? A gente vê com muito mais nitidez os vasos da coroide, né? Você tem essa hiperrefletividade essas linhas hiperrefletivas na coroide também, né? Então não perdeu não só a retina externa quanto o EPR, né? Então isso essa avaliação multimodal é muito importante para a gente confirmar o diagnóstico. Se fosse uma distrofia, a gente tem que fazer um painel genético e essa mutação genética aí do BIET, que é autossômico recessivo, apareceria, né? Algum outro comentário? André, Jorge? O Jorge falou, né? André, algum comentário aí? Não. Eu acho que eu concordo com os diferenciais, eu só acho que esse caso aí mostra muito como que a autofluorescência é um exame muito importante, né, na documentação aí de algumas condições específicas como distrofias retinianas, que a gente mostra uma alteração muito mais extensa do que a gente observa na retinografia, né, em termos de EPR, né. Na retinografia eu não diria que tinha tanta áreas de atrofia do EPR como a autofluorescência mostra, né? E coincide com essas áreas de atrofia da retina externa que a gente observa no Basecamp. Né? Perfeito, perfeito. A Júlia vai mostrar agora a história que ela omitiu no começo, tá? Para não ficar muito sugestivo, que é uma história parecida com retinose pigmentar, que aí é uma distrofia de Bett, é como se fosse um subtipo, né, de uma retinose pigmentar. Então, Júlia, você quer continuar e daí você faz a revisão? Sim, professor. Então, trazendo agora o caso da paciente, era uma paciente do sexo feminino, jovem, de 18 anos, branca, que referia uma baixa de acuidade visual progressiva, sendo que o principal sintoma que ela relatava era nictalopia, já com 5 anos de evolução. E a acuidade visual dela era de 20/80 no olho direito e 20/100 no olho esquerdo. Então, nosso diagnóstico, eu já dei a tinta, mas era distrofia cristalina de Bett. E agora eu vou fazer uma revisão para falar um pouquinho sobre esse tema. A distrofia cristalina de Bett é uma doença hereditária de herança autossômica recessiva e que está ligada à mutação do gene CYP4V2. Ela foi descrita pela primeira vez em 1937 pelo professor Jean-Baptiste Biet, que relatou o caso de 3 pacientes, sendo 2 deles irmãos, com baixa de visão progressiva e que apresentavam um padrão no polo posterior de vários cristais, associado a alterações pigmentares, áreas de atrofia coreo-retiniana, e também percebeu que esses depósitos estavam presentes não só na retina, mas também na região do limbo corneano. Em 68, então, Bagolini e colaboradores estudaram a evolução desses irmãos e também de outros 6 pacientes com sintomas com quadro clínico semelhante, e viram que essa doença tinha uma natureza progressiva e também degenerativa. E aí eles cunharam esse termo, degeneração tapeto-retiniana de Bett, com distrofia marginal corneana. Em 77, o autor Welch cunhou o termo de distrofia retinopatia cristalina,
e foi ele que identificou a presença de inclusões de lipídios nos fibroblastos e no epitélio da córnea desses pacientes, fazendo biópsias dos limbos dos pacientes com BIET, como a gente consegue ver nessa lâmina histológica que é do artigo original. E sugerindo, então, que pudesse haver um componente fisiopatológico também de alteração metabólica na doença. E em 2000, Gial e colaboradores fizeram uma análise genética de 49 pacientes com BIET de 10 famílias chinesas, japonesas e europeias, e eles identificaram o locus desse gene mutado no cromossomo 4q35. Então, o gene CYP4V2, ele participa do metabolismo dos ácidos graxos, e a função dele é codificar essa enzima chamada ômega hidroxilase. Ela é responsável pela oxidação dos ácidos graxos nas mitocôndrias. E no olho, ela é altamente expressa nas células epiteliais da córnea, na coroide, no EPR, e em menor quantidade também na camada de células ganglionares e na nuclear interna e nuclear externa. Essa enzima é fundamental para a eletrofisiologia dos fotorreceptores, porque ela participa da reciclagem dos segmentos externos dos fotorreceptores e da biossíntese desses novos discos para a formação dos segmentos internos. Então, o prejuízo a essa enzima e a esse processo metabólico que acaba levando a uma disfunção do EPR, que é a base da fisiopatologia da doença. A doença de BIET é mais comum em países asiáticos e ela tem uma prevalência de cerca de 1 para 67 mil pacientes, então uma doença rara. Os sintomas têm início, em geral, na segunda a quarta década de vida, e os pacientes no estágio inicial podem ser assintomáticos, mas à medida que a doença vai progredindo, eles apresentam um quadro similar à retinose pigmentar, com redução de acuidade visual, com queixa de nictalopia, fotopsias, deficiência na visão de cores e constrição do campo visual. O diagnóstico é eminentemente clínico e genético, e ele se baseia na detecção desses depósitos amarelados intrarretinianos, que são compostos por colesterol, associado à presença de atrofia do EPR e da córnea capilar, e também da presença desses depósitos no limbo. Então, a partir desses achados clínicos, Yuzawa fez a classificação da doença, pautada principalmente no aspecto fundoscópico. Então, no estágio 1, a gente pode observar o depósito desses cristais, principalmente no polo posterior e na região macular, com área de atrofia do EPR. No estágio 2, a atrofia vai se estendendo do polo posterior para a periferia, e a gente começa a observar também uma confluência maior desses cristais. E no estágio 3, é mais marcante a atrofia do que a presença dos cristais, que começam a aparecer em menor quantidade, mas a atrofia do EPR se torna bem significativa. Falando agora da avaliação multimodal, a Anjo é considerada um exame padrão ouro, porque os achados dela se correlacionam diretamente com a progressão da doença e com a gravidade do quadro. Então, nas fases iniciais, a Anjo mostra essa hiperfluorescência por um defeito em janela relacionado à atrofia do EPR, mas com a córnea capilar inicialmente preservada. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver um exemplo de um acometimento mais inicial, com essas atrofias em ilha da coroide, do EPR, mas com preservação ainda da região foveal. À medida que a doença vai progredindo, nas fases iniciais, essas ilhas vão coalescendo, e nas fases mais tardias a atrofia é difusa e bastante importante, revelando ainda mais os vasos da coroide por transparência. Na autofluorescência, a gente observa esses pontos autofluorescentes dentre as áreas de atrofia, e ao contrário do que se pode pensar, esses pontos acredita-se que não sejam diretamente relacionados aos depósitos de colesterol, mas sim áreas de sofrimento do EPR e de hiperplasia do EPR. Na indocianina verde, a gente vê principalmente um atraso no enchimento dos vasos da coroide e esse aspecto de distorção anatômica dos vasos com aumento de tortuosidade. E no infrared a gente consegue visualizar esse padrão
que é chamado de céu estrelado, em que os cristais se tornam mais evidentes, em especial no polo posterior. No OCT, os achados mais típicos, então, são essas regiões de atrofia da retina externa, com vários pontos hiperrefletivos, e atrofia do EPR com a hipertransmissão, né, da coroide, como o professor Sá já havia falado. Então, nessa primeira imagem, a gente consegue observar a resistência de atrofia da retina externa, aqui poupando principalmente a região foveal, e também a presença dessas tubulações retinianas, que a fisiopatologia delas é baseada no rearranjo da camada de fotorreceptores. E elas são vistas não só na distrofia de Biet, mas também em outras distrofias, em estrias angioides e em outros diagnósticos diferenciais. Nesse segundo OCT, a gente tem também um exemplo de uma área de atrofia extensa, com uma ruptura importante da camada de fotorreceptores, e a gente visualiza bem essa hipertransmissão da coroide, que é bastante típica de áreas de atrofia do EPR. E nessa última imagem, eu trouxe um exemplo dessa lesão hiperrefletiva que está associada a uma elevação do EPR e que representa uma área de neovascularização de coroide, que é uma complicação que na doença de Biet não é tão frequente quanto, por exemplo, o edema macular, que é um pouco mais prevalente, mas que também é uma complicação possível que está relacionada à baixa de visão nesses pacientes. E tendo em vista que nós discutimos que a fisiopatogenia da doença é muito baseada na disfunção da fisiologia dos fotorreceptores, o ERG tem um grande valor para determinar a extensão dessa perda de função retiniana. Então, nos estágios iniciais da doença, o ERG de campo total pode ser normal, mas à medida que a doença vai progredindo e a fototransdução vai se tornando cada vez mais comprometida, a gente passa a observar uma redução da resposta escotópica e fotópica, que é traduzida através da redução da onda A e da onda B, até um ponto em que, em estágios mais avançados, o ERG pode se tornar completamente extinto. E na microperimetria desses pacientes, a gente vê que isso se traduz na presença de escotomas centrais e dificuldade de fixação. Então, assim como na maioria das distrofias de retina, o tratamento da doença de Biet ainda é bastante focado em orientação, em aconselhamento genético e no manejo das complicações. Até recentemente, então, o aconselhamento genético era a base do tratamento e ele é fundamental tanto para tentar identificar a taxa de progressão e a possibilidade de complicações quando se conhece qual é a mutação específica do paciente, como também para avaliar o risco de progenitores com Biet passarem essa mutação para os seus filhos. Mas alguns estudos têm trazido novos avanços que podem se tornar futuros tratamentos, e eu trouxe como exemplo esse estudo que foi feito pelo grupo de Rata e colaboradores, em 2018. O que eles fizeram foi o cultivo de células com a mutação da CYP4V2, que foram extraídas do limbo de pacientes com Biet, para estudar essas células in vitro, e eles viram que havia um acúmulo de colesterol livre nessas células pela disfunção da enzima ômega hidroxilase, e que esse colesterol estava diretamente relacionado a dano degenerativo e a morte celular mais precoce. Então, o que eles hipotetizaram seria que, se fossem empregadas medicações capazes de reduzir o colesterol livre na célula, como as estatinas, por exemplo, talvez esse dano oxidativo e a morte celular reduzisse. E, de fato, os achados foram compatíveis com essa hipótese, em que eles observaram que, com o uso de medicações redutoras de colesterol, houve uma redução tanto no dano degenerativo quanto na morte celular. E que isso poderia representar, talvez, uma futura ferramenta terapêutica para esses pacientes. E pensando agora em futuras perspectivas de tratamento, a gente sabe que a terapia gênica tem cada vez mais recebido espaço. E eu trouxe aqui só para contextualização, né, que hoje em dia uma das
principais estratégias de terapia gênica que a gente tem para o tratamento da retinose pigmentária, da amaurose congênita de Leber, a gente tem o Luxturna, que é uma medicação em que um agente adenoviral, então um vírus, carrega o gene RPE65, que é o gene mutado nessas distrofias, e através de uma injeção subretiniana, ele é capaz de transferir esse gene de forma que corrija a mutação genética. Então, o gene RPE65, ele também está envolvido na fisiologia do fotorreceptor, e ele participa aqui da conversão do all-cis retinal para o 11-cis-retinol. E a forma como o Luxturna funciona é através de uma injeção subretiniana da medicação. E de forma análoga, o grupo chamado Reflection Bio começou a estudar também essa mesma estratégia de utilizar um vetor adenoviral para transmitir o gene do CYP4V2. E eles agora já passaram pela fase pré-clínica, tiveram resultados bem promissores, bem legais, e agora o início da fase em estudos clínicos em humanos está para começar. Então, talvez, se bem sucedida, essa terapia gênica pode revolucionar o tratamento, não só da distrofia de Biet, mas no futuro de muitas outras distrofias retinianas. É isso que eu queria trazer hoje. Obrigado pela atenção de todos e boa noite. Obrigado, Júlia. Excelente a tua apresentação, tá? A Júlia que decidiu a imagem, ela fez a revisão, a gente só supervisionou. Parabéns, tá, Júlia? Excelente. Obrigada, professor. Se você quiser, se puder, descompartilha a tela, a gente vai falar do artigo. Eu acho esse artigo extremamente importante, porque o artigo fala de uma droga nova para o tratamento de degeneração macular, e no caso desse artigo, de edema macular diabético. Esse estudo é o Yosemite e o Ryan. Eles estudam o faricimab, né, que é um anticorpo bispecífico. Ele não age só bloqueando o VEGF, ele age bloqueando uma outra proteína que é o ANG2, e a ANG2 ela estabiliza, o bloqueio do ANG2 estabiliza a membrana vascular, tá? Para não deixar ele exudar. E os resultados desse estudo são muito promissores. Quer dizer, se a gente fizer 2 pontos só para resumir esse estudo, um pouco mais de 50% dos pacientes conseguiram se manter. Esse estudo tem 1 ano, né? Ele vai seguir por 4 anos, mas o estudo principal fecha em 2 anos. Mas em 1 ano ele conseguiu com que as injeções de um pouco mais de 50% dos pacientes fossem feitas a cada 4 meses, 16 semanas. E um pouco mais de 70% dos pacientes conseguiram ser tratados com intervalos maiores que 3 meses, 12 semanas. Então, é muito promissor essa medicação para nós, médicos, e para os pacientes com edema macular diabético, além de degeneração macular. E o Matheus vai fazer, então, a apresentação desse artigo, que é extremamente importante. Matheus? Opa, boa noite a todos. Meu nome é Matheus Rocha, eu sou R2 do serviço, e hoje eu vou apresentar o artigo em questão. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio pelo auxílio na montagem dessa apresentação e escolha do artigo. Bom, então, o artigo em questão, ele pode ser traduzido de forma livre em eficácia, durabilidade e segurança do faricimab intravítrio, com tratamento estendido em até 16 semanas, em pacientes com edema macular diabético, em 2 estudos, fase 3 randomizados e duplo cegos, que é o Yosemite e o Ryan. Então, para começarmos, temos aqui que a retinopatia diabética é uma importante causa de baixa de visão, sendo a principal causa prevenível dessa baixa de visão e de cegueira no mundo. E, dentre um de seus mecanismos, temos o aumento da permeabilidade vascular e o acúmulo de líquido na mácula. E, para que isso ocorra, um importante fator é o VEGF-A, o fator de crescimento do endotélio vascular. E é justamente em cima dele que os tratamentos eles giram. Busca-se inibi-lo através dos anti-VEGFs que fazemos intravítrio. No entanto, ainda tem-se dificuldade para alcançar e manter resultados satisfatórios. E acabamos tendo que ter diversas reavaliações e frequentes injeções intravítreas, a fim de manter uma melhor visão dos nossos pacientes. E para tornar isso um pouco mais confortável,
tem se tentado essas estratégias de tratar e estender, como nós vemos no nosso ambulatório, mas, apesar disso tudo, ainda é necessário buscar novas opções terapêuticas, a fim de trazer um melhor desfecho e um melhor conforto para os pacientes. Então, quanto à homeostase vascular, temos 3 fatores que giram para que ela ocorra de forma adequada, que é a angiopoetina, a tirosina quinase e o fator de crescimento da epiderme. Em condições fisiológicas, a angiopoetina 1, através de ligações com receptores T e E2, conseguem manter a viabilidade do endotélio vascular e uma boa cooptação das junções vasculares. Já no caso das doenças vasculares, observa-se aumento da angiopoetina 2, que acaba competindo com essa angiopoetina 1 por esses receptores T e E2. O resultado disso é a redução dos efeitos vasoprotetores dessa ligação, um estímulo à apoptose dos pericitos, um aumento da concentração de leucócitos e um aumento na sensibilidade endotelial às citocinas pró-inflamatórias e angiogênicas, entre elas o VEGF-A. Então, aqui temos em tela a estrutura do faricimab, que é interessante porque ele vai atuar em 2 frentes. Trata-se do primeiro anticorpo bispecífico para uso intraocular, e ele age inibindo de forma independente a angiopoetina 2 e o VEGF-A, com elevadas afinidade e especificidade, e tem ali um adendo, que é o fragmento cristalizado, que acaba diminuindo a circulação sistêmica dele e os seus efeitos colaterais, e também provoca uma redução na inflamação local. E a sua segurança já foi avaliada previamente no estudo Bolivar, em fase 2, em que foi comparado ao ranibizumab. Então, os 2 estudos, o Yosemite e o Rhine, eles foram realizados de forma multicêntrica, globalmente, randomizados e controlados, duplos cegos, e em fase 3. Eles avaliaram, então, a não inferioridade do uso do faricimab quando comparado ao aflibercept, no intuito de tratar casos de edema macular diabético. Então, os 2 estudos foram realizados em diversos hospitais, em diversos países, como exposto, em que foram selecionados pacientes com mais de 18 anos de idade, com edema macular diabético, em que foi selecionado apenas um olho por paciente, sendo sempre selecionado o olho de pior visão, e em que a melhor acuidade visual corrigida precisava ser entre 25 e 73 letras do ETDRS, que equivaleria a 20/320 a 20/40 de visão. E foi realizado também o OCT para avaliar o milímetro central da área macular, medindo entre membrana limitante interna até membrana de Bruch, e sempre tendo que apresentar uma espessura superior a 325 micras. Vale ressaltar que os pacientes já tratados previamente com anti-VEGF também foram incluídos, desde que a última injeção tenha ocorrido há mais de 3 meses e que eles representassem menos que 25% do grupo em estudo. Então, foram traçadas essas 3 linhas de tratamento, a primeira com faricimab a cada 8 semanas, a segunda com faricimab em estratégia PTI, que é um tratamento personalizado no intuito de tratar e estender, e a terceira linha com aflibercept a cada 8 semanas. Vale ressaltar que o faricimab apenas começou a ser estendido, o tempo de tratamento, a partir da 12ª semana, e os pacientes precisavam apresentar no ACT uma espessura macular central inferior a 325 micras. Então, a cada 4 semanas, os pacientes foram avaliados e sempre eram feitas injeções, mas nem sempre havia medicação ou princípio ativo nessas injeções. Quando necessário, eram colocados, quando não, eram usados placebos. E eram avaliadas a acuidade visual, a pressão intraocular, biomicroscopia, oftalmoscopia indireta, o ACT em spectral domain, o CTA, retinografia e angiofluorescinografia, em períodos que foram divididos nos primeiros 28 dias em screening, nas 96 semanas seguintes em tratamento e na 100ª semana, uma avaliação final. Ao todo foram avaliados 3.247 pacientes e selecionados 940 para o Yosemite e 951 para o Rhine. Os pacientes apresentavam uma idade média entre 61,6 a 62,8 anos, acuidade visual em torno de 62 letras no ETDRS, e deles, 20 a 24% já haviam sido tratados previamente com anti-VEGF. E no OCT, no estudo Yosemite, a espessura média
foi de 485 a 492 e do Rhine de 466 a 467 micras. Então, nos primeiros resultados, observando à esquerda da tela, temos a avaliação da melhor acuidade visual obtida a partir das linhas de tratamento. Nós conseguimos ver aqui que todas elas apresentaram uma melhora dessa acuidade visual. Mas o mais interessante aqui é que esse gráfico aqui à direita mostra justamente essa não inferioridade do faricimab para a melhora da visão dos nossos pacientes quando comparado ao aflibercept. Isso é interessante porque mesmo na estratégia PTI, espaçando mais as injeções, conseguiu-se manter uma adequada eficácia. Então, mais de 50% desses pacientes já estavam injetando a cada 16 semanas, na semana 52, e mais de 70% já estavam injetando a cada 12 semanas, ou mais, a essa altura do estudo. Então, observamos aqui a manutenção da eficácia, conseguindo aplicar menos injeções. À esquerda aqui temos o resultado da ausência de edema macular diabético com o uso dessas estratégias de injeção. E observamos que, novamente, todas apresentaram melhora, uma redução na prevalência ou na observação desse edema macular diabético, mas destaca-se aqui que o faricimab, quando comparado ao aflibercept, ainda teve um resultado um pouco melhor. E aqui na tela à direita é o resultado da espessura central, aquele milímetro central da mácula, utilizando-se essas medicações. Observamos que o faricimab, novamente, apresenta uma melhor resposta, aparentemente, quando comparado ao aflibercept. Né? Observamos espessuras retinianas inferiores ou menores quando comparado ao aflibercept. O aflibercept apresenta, aparentemente, aqui uma oscilação mais importante quando comparado ao faricimab. Acredita-se que talvez por essa ação em dupla via do faricimab. E aqui um outro gráfico mostrado é justamente a ausência de fluido intrarretiniano conforme o tratamento. Novamente, todas elas apresentaram essa redução de fluido intrarretiniano conforme a progressão do tratamento, mas aqui, mais uma vez, o faricimab aparenta apresentar resultados mais interessantes quando comparados ao aflibercept. E para se destacar, talvez essa maior estabilidade tenha relação com essa dupla ação, mas destaca-se aqui uma possibilidade de estender um pouco mais o período de tratamento com o uso dessas IVTs no intuito de tratar e estender, utilizando o faricimab e mantendo, mais uma vez, bons resultados para os pacientes. Quanto à segurança do uso dessa droga, houve alguns eventos adversos em decorrência do seu uso, mas ele foi bem tolerado, no geral, e o seu perfil de segurança é aceitável e foi comparável ao do aflibercept, já extensamente utilizado. O autor traz, como algumas limitações, o fato de haver ainda uma ausência de protocolo no intuito de tratar e estender usando o aflibercept, o que acaba impossibilitando ou dificultando estudos para a comparação de superioridade, e não apenas não inferioridade, com outras drogas em relação ao faricimab. E, além disso, ainda foram resultados de um estudo que relativamente está numa fase inicial, um curto período de segmento até o momento de apenas 1 ano, é um artigo que foi publicado esse ano. E o problema disso é que grande parte dos pacientes que começaram a tratar a cada 16 semanas com o faricimab foi na semana 32. Então, até o fim do estudo, eles haviam usado apenas uma dose, que seria ali lá na semana 48. Então, esse período curto de segmento ainda pode gerar alguns viés. Então, para concluir, tem-se que o faricimab é o primeiro anticorpo biespecífico desenvolvido para uso intraocular. Ele apresentou não inferioridade e um melhor desfecho anatômico quando comparado ao aflibercept. E o algoritmo de tratamento, em tratar e estender, possibilitou realizar menos IVTs de forma mais espaçada, mantendo uma boa eficácia, um bom resultado para os pacientes. E ainda vem aí pela frente, em breve, o ano 2 de Yosemite Rhine, associado ao RON, em que vão avaliar mais extensamente a eficácia, a durabilidade e a segurança do faricimab por um período de 4 anos. Isso vai ajudar a elucidar diferentes funções
dessa inibição associada de angiopoetina 2 e VEGF-A para a manutenção dessa estabilidade vascular. Então, o artigo apresentado está em tela, em QR Code para quem quiser escanear, e eu agradeço a atenção de todos. Ótimo, Matheus. Obrigado. Excelente tua apresentação. Sugiro que todos leiam o artigo é muito bem escrito. Algum comentário sobre o faricimab? Fala, Jorge. Matheus, belíssima apresentação, decifrar um trial dessa forma é tão gostoso de ver que a gente passa tão rápido. O faricimab já é uma realidade, aqui no Brasil vai ser comercializado pela Roche e com promessas do primeiro semestre do ano que vem a gente já ter essa droga, não sabemos o preço, mas queria chamar a atenção, além da eficácia e segurança do faricimab e que vai diminuir muito o peso da reaplicação nos pacientes que precisam de terapia antiangiogênica, é que uma outra onda que a gente precisa prestar muita atenção e que o mundo agora está discutindo muito é os biosimilares, que é o primo pobre, o barato da história, ou seja, existe uma onda que está invadindo os Estados Unidos agora com várias firmas e algumas grandes adotando os biosimilares, até de Avastin, sendo label, o Avastin. E a outra ponta é medicações cada vez mais eficazes, com melhor desempenho, ou seja, você precisa aplicar menos, mas com custo mais elevado. Então, esse momento aí é que nós estamos começando a passar, que vai chegar no Brasil em breve. Tem promessa de biosimilar ser tentado entrar no Brasil para mim para o ano que vem. E nossa vida com os antiangiogênicos vai se perdurar por muitos e muitos anos ainda, porque é muito eficaz e muito necessário para várias doenças que causam cegueira intraocular. Perfeito, Jorge. Algum outro comentário? Lembrando que o faricimab não é só antiangiogênico, né? Ele atua sobre essa segunda molécula, né? Angiopoetina 2. É a angiopoetina 2, que ela desestabiliza a parede vascular e causa processo inflamatório. E é um ciclo que se quebra, né? Uma estimula a outra, então, quando se bloqueia as duas, o resultado é realmente impressionante, muito bom. É mais durável e mais eficaz, né? Provavelmente, né? Que o estudo mostra, né? É não inferior, mas você consegue alongar mais, né? Excelente, Jorge. Então, tá bom. A gente segue, então, Matheus, isso, pode compartilhar. Obrigado, viu, Matheus? Excelente apresentação, tá? Agora, o Pedro vai apresentar o caso cirúrgico. Pedro, você está aí? Pode apresentar? O Pedro é preceptor, está fazendo o fellow de primeiro ano de retina cirúrgica e é preceptor da clínica. Pedro está sem o áudio. Eu acho que não é o volume, é que você talvez ainda não dá para ouvir, Pedro. Não dá para te ouvir. Tá liberado. O Pedro está como co-anfitrião? Tá sim, professor. Ué, por que será que não entra o áudio dele? Deve ser algum bloqueio do Zoom, Pedro. Veja se você consegue. Tenta compartilhar de novo. Ainda está sem o áudio, Pedro. Talvez seja alguma... se você quiser sair e entrar de novo, talvez... É como se você resetasse o teu Zoom aí.
Então ele vai sair e vai entrar de novo já. Já está entrando. Agora tem que colocar ele como anfitrião para ele poder ter o áudio. Tá? Agora está dando para ouvir, professor? Agora sim. Tá, você resetou e deu certo, tá? Você Eu acho que era compartilha. Sem Sem problema. problema na configuração aqui. Então, Pedro é preceptor, é fellow de primeiro ano na retina cirúrgica. Então, Pedro, pode compartilhar. Ótimo. Bom, desculpa por esse problema. Vou dar início ao caso cirúrgico, então. Queria agradecer ao Dr. Sérgio por ter me auxiliado aqui com a apresentação do caso, Dr. Leandro, que me auxiliou na condução no início do caso, e a doutora Lívia também na condução do caso. Então, o nosso caso é de um menino de 23 anos que procurou nosso PS em agosto do ano passado, com uma baixa de acuidade visual súbita no olho direito, havia 3 dias na ocasião, e ele é bastante orientado, falava que tinha começado com uma perda no campo temporal, era um paciente auto-míope, de aproximadamente menos 19, a correção que ele usava na época, e sem outros antecedentes patológicos. Ele deu entrada com uma acuidade visual com a correção dele de conta-dedos e 20/60, e o biomicroscopia sem nenhuma alteração digna de nota. No fundo de olho, então, a gente tem aqui uma retinografia de grande angular da época, mostrando, então, aqui um descolamento de retina extenso, com bolsão volumoso superior, e aqui uma outra imagem mostrando também, a gente consegue ver aqui uma rotura nasal superior, foi a única rotura identificada na ocasião, né, durante o mapeamento, e aqui a retinografia do olho esquerdo, que a gente vê, então, que já tem um fundo miópico, né, com bastante alterado, com a periferia bem alterada. E, diante desse caso, então, de um paciente masculino de 23 anos, auto-míope, então, um paciente jovem, né, com esse quadro de um descolamento extenso, recente, qual seria a melhor conduta aqui nesse caso? A gente sabe das indicações padrões, assim, para cada tipo de situação. Teria espaço aqui nesse caso para pensar em fazer pneumática, ou, de repente, seria introflexão escleral mesmo a melhor opção, ou já partir para uma vitrectomia? Então, o Pedro está fazendo essa pergunta, então, para o Jorge e Hélio. Então, olha, 23 anos, auto-míope, baixa de visão recente, com uma rotura única superior, não é uma rotura mais, um diâmetro vertical maior que horizontal. A gente tem 3 opções terapêuticas aqui: pneumática, introflexão ou vitrectomia. Provavelmente esse vítreo não está totalmente solto desse paciente. Qual seria a primeira opção? Eu queria comentar só primeiro o desenho de descolamento, né? Que é um desenho não muito comum para uma ruptura, pela localização da ruptura, né? Para ser uma ruptura única, geralmente a localização ele tende a escorrer ali, descer naquela região. E isso me preocupa um pouco, de falar que só teria uma ruptura única, eu seria um pouco mais incisivo no mapeamento. Mas, acreditando que seja só essa ruptura mesmo, acho que, ainda mais com os problemas que a gente tem visto um índice de sucesso alto nas retinopexias pneumáticas, ela pode ser uma alternativa para a gente fazer o tratamento, sim. A introflexão escleral também é uma alternativa, apesar de eu não consigo delimitar se ela está tão posterior ou tão anterior, né? Se seria necessário um buccal radial aí, apesar que os míopes às vezes falsizam. Então, acho que também uma introflexão escleral também é uma alternativa. E a vitrectomia posterior de pars plana, também tem muitos colegas que seguem e fazem a vitrectomia. No caso, apesar que o paciente é jovem, né, isso não é muito favorável, né, em 23 anos, mas existe uma linha de cirurgiões que faria uma vitrectomia e colocaria gás e tamponaria isso e dormiria. Dizem que dorme mais tranquilo, mas aqui é um paciente jovem e isso pode levar a uma catarata mais precoce e outras cirurgias. Eu confesso que eu tentaria primeiro uma retinopexia pneumática e vendo da evolução, apesar que o bolsão é extenso, né?
e principalmente aí no HC, que a gente está tendo dificuldade. Então, a minha primeira indicação seria a retinopexia pneumática com a alternativa da introflexão escleral como uma segunda opção, se não tivesse uma resolução. Perfeito. Elio, deixa eu te fazer só uma colocação, depois o Jorge responde em seguida. Esse paciente tem látice. A grande parte dos automíopes tem látice. Então, ele tem um látice grande temporal e talvez inferior ele tenha também. O látice que o Pedro está mostrando aí, um látice razoavelmente grande remove a pneumática como primeira opção sua ou não? Não, aí realmente com um látice aí eu evito a pneumática por causa da aderência do vitro e a possibilidade de aparecerem rupturas maiores, né? Eu acho, vou ser sincero, eu ainda não consegui me conformar que só tem essa ruptura, tá? Às vezes num látice desse tem alguma micro-ruptura que está passando desapercebida pelo desenho do descolamento. É possível, com certeza. Então, uma outra indicação para fazer talvez uma introflexão e não a pneumática, ou não? Isso, sim. Aliviar e até mapear, tem que ser incansável. Para você ganhar, eu acho que cirurgia de retina você tem que ganhar na primeira cirurgia, principalmente um paciente de 19 anos. Se tiver que fazer a vitrectomia, eu faria a vitrectomia. Tá? Mas seria meio incansável, porque o desenho não está me convencendo. O tipo de ruptura e o desenho do descolamento não está me convencendo. Perfeito. Porque o que o Hélio está chamando a atenção é quando você tem uma ruptura no olho direito aí nasal superior, ela deveria ter um bolsão maior no setor nasal, não no setor temporal. E aí parece que ela cresceu, o líquido se depositou mais no setor temporal, eventualmente existe uma micro-ruptura no látice que não está evidente aqui, e que estaria contribuindo para esse volume de líquido ser maior no setor temporal, ou eventualmente tem alguma outra ruptura pequena pelos bolsões que não consegue ser adequadamente visualizado, tá? Mas parece que não foi isso. O Pedro reviu o caso, viu, examinou, identou e só tinha uma ruptura. Jorge? Então, quadro bem desafiador, paciente de 19 anos, automíope. Eu adoro a retinopexia pneumática, mas não ia, nesse caso, com a retinopexia primeira opção, porque tem látice, é automíope, o vítreo está bem aderido. Eu prefiro um paciente mais meia-idade. Eu ia com um buckle e fazer uma faixa 360 para indentar. E olharia com detalhe, principalmente nesse látice temporal aí, se não tem algum micro buraquinho atrófico, que não foi a causa do descolamento, mas depois que começou a descolar, também é uma área de permeabilidade para entrar o vítreo perfeito aí desse paciente. Então, minha primeira opção. A última opção seria fazer uma vitrectomia, só quando nada tivesse dado certo, porque eu tendo a querer preservar o cristalino desse paciente jovem, e os resultados com o buckle são fantásticos em pacientes jovens com vítreo ainda aderido, principalmente nessa periferia, deve estar tudo muito bem aderido aí, vítreo. Então, o buckle seria a minha primeira opção. E se nada tiver certo, entraria com a vitreia, mas a vitreia é bem complicada num paciente desse. Perfeito. Então, aqui as condutas são convergentes. Pedro, você quer mostrar o que foi feito? Vou seguir em frente. Então, professor, mas isso que o doutor Hélio falou foi bem importante. A gente mapeou bastante, e esse bolsão bastante volumoso dificultava um pouco, mas realmente, assim como no olho esquerdo, a periferia nesse paciente aqui do olho direito era completamente doente, tem mais látices que a gente vai ver nas fotos a seguir, então a primeira opção foi a introflexão escleral. A gente estava no período da pandemia, estava com bastante dificuldade, mas esse paciente teve a sorte de a gente conseguir operar no mesmo dia que ele chegou. E esse aqui é o aspecto no primeiro pós-operatório, então a gente colocou um buckle superior, pegando mais nasal superior, né, pegando aqui a rotura, conseguimos estender um pouco mais ele e com a faixa fazer a indentação pegando o látice, tanto esse látice temporal e aqui uma área de látice inferior que não estava dando para ver muito bem por causa do bolsão nas outras imagens. Aqui uma outra imagem mostrando um pouco melhor a indentação do buckle e essa marca, né, mais branquiçada aqui por causa do crio.
Mas, então, o paciente estava mantendo uma boa evolução aqui, chegou a ter uma visão de 0,3 durante o segmento, teve uma boa redução do líquido, inclusive macular. Porém, no 10º pós-operatório, ele referiu uma nova baixa de visão aqui, um escotoma nasal dessa vez. E nessas imagens a gente consegue ver que justamente aquela área de látice, que tanto o Dr. Hélio como o Dr. Jorge comentaram, descolou. Então, a gente tem aqui uma linha, né, da retina que levantou nessa região, descolando exatamente por aquela área do látice temporal e até aqui parecendo também que levantou um pouco daquele látice temporal inferior. E então, agora, nesse caso, então, qual seria a nova conduta? Então, quem quer agora, Jorge, você começar? Então, tem uma recidiva por abertura de uma ruptura no látice. O Pedro, lá você passou uma faixa lá, o buckle não continuou nessa área de látice, não, né? O buckle não chegou até ali, professor. O buckle a gente estendeu mais para a região temporal superior, ele chegou em partes, mas não chegou a identar. Ali é a faixa mesmo que está identando. E o outro látice está bloqueado pela faixa? O buckle, isso, os dois látices tinham, a faixa pegou os dois, mas é a faixa, não é o buckle. Tá, e a área de descolamento é restrita a esse quadrante temporal, certo? Exatamente. Área temporal. É isso aqui que está descolado. E inferiormente, o outro látice está bloqueado. Esse látice aqui, aparentemente, na ocasião aqui, deixa um pouco dúvida, mas na ocasião a gente acreditava que apenas o látice temporal que era responsável pelo descolamento. Tem líquido inferior também, né? Até nasal inferior tem líquido. Tem um líquido residual ainda da primeira abordagem, a gente aqui atribuía como sendo residual apenas, que não tinha sido drenado tudo. Tá. Então, Jorge... Isso porque essa parte aqui no meio, o professor não está comunicando essas duas áreas. Tá certo, tá. Perfeito, perfeito. Jorge, então, recidiva... Então, a gente teve uma boa oportunidade aí, quando ele estava coladinho, de fazer um laser ali e acabar essa história aí. Às vezes, no pós-operatório, tudo coladinho, área de látice que eu não bloqueei com fio ou qualquer outra coisa, eu faço um laserzinho e aí você fica mais tranquilo. Ainda na tentativa de evitar uma vitrectomia no paciente jovem, eu poderia tentar aí uma pneumoretinopexia, botar uma bolinha de gás, SF6, não de CTDF8, demorasse menos, mandar esse paciente ficar em posição de cabeça e 24 horas, se isso assentasse aí, fazer um laser e resolver o problema. Se não funcionar, direto para a vitreca. Perfeito, perfeito. Então, até no nosso serviço é difícil a gente conseguir uma sala imediata para fazer a vitrectomia, teria que esperar um pouco e o descolamento aumentaria, então é uma opção a pneumática. Hélio, concordo? Queria fazer só a observação de que se você poderia até estender o buckle numa segunda cirurgia, mas pacientes com 19 graus de miopia, é difícil de você fazer uma reabordagem. Então, quando você fizer, eu peco por excesso muitas vezes de fazer um buckle um pouco mais extenso nesses pacientes, porque eu não vou conseguir muitas vezes fazer uma reabordagem, porque a esclera é fina, a chance de perfuração numa reabordagem, então você já vê que é um vítreo patológico, às vezes eu faço um buckle um pouco mais extenso na primeira cirurgia, porque na segunda eu não vou conseguir, né? Mas a alternativa de fazer uma retinopexia pneumática, como você já não fez nenhuma abordagem intravítrea, né, foi tudo por fora do olho, eu só faria um ultrassom para ver se existe uma forte aderência do vítreo ali, se eu não conseguir visualizar, né, só para que a pneumática não comprometa mais ainda o descolamento. Se eu ver que o vítreo, porque o vítreo é bem patológico, né, dá para ver que o paciente está bem doente, a relação vítreo-retina aí é bem ruim. Aí eu faria vitrectomia mesmo ele com essa baixa idade aí, mas a gente tem que resolver. Acho que assim, não dá para a gente ficar na torcida por uma terceira. Eu ficaria preocupado com mácula ON, mas eu faria um ultrassom. Se der, eu passo a pneumática. Se não der, eu já iria para a vitrectomia mesmo. E a introflexão, eu pensaria, eu teria que relembrar como é que foi a cirurgia, como é que era a esclera desse paciente, para ver se dá para eu estender um pouquinho mais o buckle para garantir um sucesso maior da minha cirurgia.
Certo. Então, Pedro, o ultrassom não foi conclusivo, não conseguiu mostrar essa adesão vitreoretiniana no látex. Certo, Elio? É O certo, que professor. vocês fizeram? Então, professor, só comentando rapidinho o que o Dr. Jorge comentou, realmente a gente pensou em bloquear esses látices durante esse primeiro segmento, mas o paciente ainda estava bastante incomodado com o pós-operatório. Admito que eu não insisti tanto também, e nesse meio tempo, quando a gente foi considerar para fazer o laser, ele já voltou no retorno com a queixa. Então, e diante das dificuldades que a gente estava enfrentando, e ainda enfrenta, né, por causa da pandemia, com dificuldade de sala, discuti na época com o Dr. Leandro, e a gente optou por fazer a pneumática mesmo. E aqui, mostrando aqui o sexto PO da pneumática, já com as marcas de laser bloqueando tanto o látice temporal e o látice inferior. E, então, aqui teve um bom resultado, o paciente manteve uma boa evolução, ele era bastante colaborativo, conseguia fazer bem o posicionamento de cabeça, porém, no 30º PO, ele evoluiu com um novo descolamento. Aquela área que estava com líquido inferior, aparentemente, progrediu. Aqui no Daytona a gente consegue ver um pouco melhor, mas quando a gente tentava examinar ele, tinha bastante turbação vítrea, era bem difícil de avaliar essa região. Foi bem complicado tentar identificar uma rotura nova, a causa desse descolamento. A gente não conseguia nesse primeiro momento, mas a gente consegue ver aqui pela imagem que o látice que a gente bloqueou com laser levantou, tanto aquele temporal quanto inferior, e até aqui no buccal, a própria rotura que estava identada está levantada aqui, talvez mostrando, então, que talvez essa identação não tenha sido tão efetiva nesse primeiro momento. Ou ele fez um PVR circunferencial anterior, Circunferencial. que é o que está contraindo tudo aí. Exato, professor. E nesse momento, então, foi feito, né, aí não teve como escapar, foi para vitrectomia. A Lívia que fez a cirurgia, não conseguiu estar presente, ela não conseguiu entrar hoje na reunião, mas ela comentou que na cirurgia foi tudo tranquilo. Aqui temos uma foto do primeiro pós-operatório, então foi feita a vitré sem a faco e com colocação de óleo de silicone. Existia aqui uma rotura nasal inferior que foi bloqueada com laser. Aquela nasal superior foi reforçada aqui o laser também na região da rotura primária, né? Que tinha sido identada no buccal. E completado o laser, reforçado um laser toda a região sobre a faixa. No final, esse paciente evoluiu bem, mas evoluiu com aumento da pressão intraocular e com catarata. Então, agora, em março desse ano, a gente fez a faco com a retirada do óleo de silicone e ele voltou para uma acuidade de 0,3, que era a acuidade inicial dele, né? Excelente. Ele ficou muito pouco tempo com a mácula descolada, né? Porque vocês operaram as duas primeiras cirurgias, foram com mácula 1, na terceira, logo depois do descolamento, ele já foi feito a vitrectomia, né? Exatamente, professor. Foi bem rápido tudo. Ainda bem, assim, para nossa sorte, foi tudo muito rápido. Ótimo. Hélio, você quer comentar essa evolução para a terceira cirurgia, a tração com as duas rupturas abertas e uma terceira, duas reabertas e uma terceira aberta nasal inferior? Então, voltando quando o Karani era vivo, a gente tentava, não era para ver só a localização, foi uma coisa que eu citei do ultrassom, né? Era só para ver se existiam outros pontos de tração, né, de aderência, porque a bolha de gás ela movimenta dentro do olho e ela pode gerar novas rupturas, né? Ela não é tão inócua nesses pacientes. Então, por isso que muitas vezes o Karani conseguia localizar pelo menos uma ou duas regiões, às vezes nem sempre na região do látice ou outras regiões, porque a relação vítreo-retina é muito ruim nesses pacientes. Então, se você tiver um ponto de aderência e essas regiões de látice têm uma aderência maior, a gente evita fazer a pneumática, porque ela não é tão inócua, tá? Eu não acho a pneumática num paciente desse tão inócua. E por isso que a minha preocupação de talvez fazer uma vitrectomia um pouco mais precoce. Foi ótima a evolução aí, depois com essa nova abordagem do vítreo, aí a resolução do processo. Mas eu só queria fazer essa observação que às vezes não é a aderência no ponto do látice. É um paciente que tem um vítreo ruim, e se ele tiver muitas aderências em outras regiões,
isso vai ser péssimo. Você tem um gás, algo que está dentro do olho, movimentando, conforme o paciente, por mais que fique numa determinada posição, ele movimenta, quer queira, quer não, durante o dia ele vai movimentar e ele vai se mexer lá dentro. E aí pode gerar novas rupturas, tá? E isso pode ter sido a causa de novas rupturas aí mais para frente, mesmo com o gás lá dentro. Só fica essa observação. Mas a conduta depois, com a vitrectomia, foi ótima, a resolução aí. Aí a gente tem que ser agressivo e resolver o processo. Concordo com o HC, eu também tenho indicado muito mais e tenho tido muita surpresa com a retinopexia pneumática, mas esses pacientes com látice e alta miopia são os pacientes que eu mais fico preocupado se eu não estou podendo levar uma iatrogenia com gás dentro do olho, né? Então, só fica essa observação, esse é um caso que talvez eu ficasse mais preocupado, tá? Perfeito. Colocação excelente e pode haver mesmo essa correlação, sem dúvida, sem dúvida. Jorge, você quer fechar? Eu só lembraria o pessoal que é mais jovem que um caso desse, do ponto de vista médico e aprendizado, é fantástico, porque você depois tem que pensar e revisar o que eu fiz, como é que eu fiz, o que eu fazia diferente, certo? A relação do vítreo com as áreas de látice, a aderência, a idade do paciente, quando é melhor fazer uma pneumoretinopexia, quando é melhor fazer um buckle, certo? Quais as consequências a curto e longo prazo. Então, é um livro ambulante, um caso desse. Você tem muito a aprender e, no final das contas, acho que o que mais lucrou é o cirurgião que conseguiu realmente refletir sobre um caso desse. Não passar batido como a fazer cara crachá, simplesmente deu certo, deu errado, tchau. Não. Pensar, o que eu fiz aqui? Como é que estava a relação do vítreo aqui? Como é que estava a relação dos buracos, do látice? Será que naquele líquido que tinha nasal inferior era só um residual ou tinha um micro buraco ali que estava infiltrando e quando a bolha de gás entrou, começou a movimentar, abriu mais e aí ele realmente fez um descolamento total como a gente teve. Então, eu só lembrar que numa situação dessa vale a pena refletir bastante em cada passo que aconteceu, porque a gente aprende muito. Só isso. Perfeito, Jorge. Então, acho que todos que participaram da conduta desse caso, o Pedro principalmente, e a Lívia, a que operou também, eu acho que é um aprendizado muito grande, né? E a gente dá preferência para apresentar os casos que têm alguma complicação, têm uma evolução mais difícil, para compartilhar esse aprendizado com todos aqui que estão assistindo, né? Então, Pedro, parabéns pela apresentação, excelente evolução, que bom que o resultado foi bom, apesar das complicações, e como o Jorge falou, é isso, a gente aprende com as dificuldades, né? A gente está aqui para crescer com as dificuldades, não o inverso, né? Com certeza, professor. Né? Não limitar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, se a gente tiver uma dificuldade, é o inverso, né? Então, parabéns, tá? Parabéns pela apresentação e excelente. Muito bom. Então, queria agradecer a todos por participar, por comentar, pela apresentação dos casos aqui, foram ótimos, e por todos os ouvintes aqui. Eu agradeço a todos. Na próxima quinta-feira, a gente tem outra reunião, a gente começa às 7 horas, e uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos, tá? Um abraço. Obrigado, até logo. Obrigado, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite.